o Brindando com Histórias de hoje, nós vamos falar sobre o poder das histórias. De que forma a nossa narração de histórias pode ser uma contribuição nas diferentes profissões. Nós três aqui somos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Este é um dos nossos projetos Brindando com Histórias. Um brinde a todos vocês. Um brinde. Conversamos com convidados sobre a contribuição das nossas histórias para uma vida melhor para todos nós. Meu nome é Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Boa noite, Dan. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Tenham uma ótima noite. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite a todos, a todas. Que delícia estar aqui novamente com vocês. Hoje a nossa conversa será com ela, Nivanda Maria, atriz especialista em narração de histórias, criadora do curso O Poder das Histórias, instrumentalizando diferentes profissionais a se expressarem melhor, a cativarem seu público, a compreenderem como as histórias podem ser uma contribuição na sua atividade profissional. Já pensou isso? Nós, do Florescendo Ser, escolhemos inserir este projeto de narração de histórias e o curso O Poder das Histórias em nosso hall de atividades, pois acreditamos que contar histórias é, sim, uma atividade que promove o bem-estar individual e coletivo. Fica a dica. Muito bem, vamos lá então. Agora vamos conversar com a Nivanda. Ni, fale um pouco da sua trajetória profissional. Por que você escolheu contar histórias? Eu costumo dizer que todo mundo, quando escolhe contar histórias, tem na sua infância um contador de histórias. E eu tive minha mãe que contava histórias, mas tive principalmente um senhor que chamava Seu Tatá. A situação era que todas as crianças mais velhas saíam para ir para a escola. E eu e as outras crianças menores ficávamos lá, nós morávamos numa vila ali no Belém, no bairro do Belém. E o Seu Tatá era um senhor aposentado que nos contava histórias. E eu lembro que eram histórias maravilhosas, né? Histórias de príncipes, princesas, histórias de dragões, toda aquela coisa maravilhosa que fazia o imaginário da gente ferver. E aí eu lembro quando eu me deitava depois do almoço, criança, essa é uma imagem que ficou bastante forte para mim, eu ficava ali, ouvindo o barulho da panela de pressão na cozinha, minha mãe cozinhando, olhando na janela aquela cortina branca de voal balançando para lá e para cá, e o que eu tinha na minha cabeça? A voz do Seu Tatá, com aquelas histórias maravilhosas que me embalavam. O tempo passou e durante muito tempo eu via, quando eu aprendi a ler, eu via atrás das histórias ainda muito tempo a voz rouca do Seu Tatá. Crescendo na adolescência, como todos os adolescentes, eu me afastei um pouco dessa parte da narrativa, da narração de histórias. Depois eu fui para o teatro, que é uma forma de contar histórias. No teatro, eu tive sim a oportunidade de trazer de volta essa magia. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui convidada para fazer um trabalho como radioatriz. Nós éramos alguns atores jovens na época, um grupo de atores, que esse grupo foi convidado para interpretar personagens em histórias que traziam de volta a linguagem da radionovela. E foi maravilhoso, porque a linguagem da radionovela me possibilitava fazer o trabalho da interpretação somente com a minha voz. E isso foi fantástico. Contar histórias através do rádio foi uma coisa realmente encantadora e foi um divisor de águas para mim. E aí foi caminhando essa parte de teatro, o rádio sempre com coisas maravilhosas, assim, você recebia a carta dos ouvintes, era muito legal, porque o ouvinte te descrevia, ele personificava
os atores a partir da voz, olha que bonito. Isso foi indo até que eu consegui, depois de um tempo, eu resolvi dar aulas. Aí fui dar aula de teatro, e aí, dando aula de teatro para crianças. Quando eu comecei a dar aula de teatro, isso em 1993, quando eu comecei a dar aula de teatro para crianças, não tinha nenhuma literatura dirigida para crianças. Então, como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o trabalho que eu já tinha como atriz e pegar esse trabalho e fazer uma adaptação para as crianças. Então, como pegar a técnica teatral e trazer para o público infantil. Então, comecei a escrever os textos para que as crianças pudessem encenar, pudessem apresentar. E essa é uma outra forma de contar histórias. Até que uma vez, eu faço parte da Companhia Luar no Ar, uma vez a unidade do Sesc Santo André nos procurou a Companhia Luar no Ar para que nós encenássemos a obra do Érico Veríssimo para crianças. Eram 4 livros. Uau! Impossível a gente fazer um espetáculo, porque nós tínhamos que fazer apresentações diferentes e teríamos para apresentar o saguão da unidade do Sesc. Foi então que eu disse, nós vamos contar essa história. E aí começamos a estudar, na época, como trazer a narrativa do Érico Veríssimo para crianças. E foi maravilhoso, porque daí a gente não parou mais. Aí começamos a estudar, eu comecei a estudar a narração de histórias, isso já em 1995, e aí estudando narração de histórias, até que chegou uma época da minha vida que eu disse assim, mas eu acho que eu quero entender por que é tão importante contar histórias. Eu quero entender qual é o diferencial na vida de alguém ouvir uma história. Foi então que eu escolhi fazer a especialização em narração de histórias. Aí, quando eu fui para a especialização em narração de histórias, foi um grande boom na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar o que era mais importante para mim. Qual é o diferencial? O que promove para uma criança ouvir uma história? E aí eu fui pesquisar tudo o que acontecia com a criança quando ela ouvia uma história. O que é que poderia mudar na vida dela, efetivamente? O que é que poderia mudar no desenvolvimento da criança? O que poderia mudar na relação dela com o mundo? E descobri que a narração de histórias realmente promove tudo isso. Promove o desenvolvimento da compreensão do mundo, promove o desenvolvimento do estado narrativo e promove que a criança tenha um vocabulário, saiba se expressar melhor. E aí eu comecei, então, a estudar. No começo, eu ainda contava histórias com muitos adereços, com muitos objetos. Depois eu fui me especializando e hoje conto histórias dando valor à palavra. E esse é um pouco da minha trajetória, Dan, que você estava perguntando. Eu aí me interessei por várias coisas. Me interessei, por exemplo, como ontem à noite estava conversando com Marco Aurélio, grande escritor, que nos presenteou com a sua presença. Eu fiz uma pesquisa bem intensa sobre o reconto que os contos tradicionais recebem. Aí, além dos recontos que os contos tradicionais recebem, também resolvi pesquisar sobre a importância da palavra. E aí, fui avançando nisso. O meu trabalho de conclusão da especialização foi o poder da escuta. Juntando tudo isso num balaio só, eu hoje trabalho basicamente com formação de narradores. Trabalho com formação de narradores, sendo escolhida para trabalhar nas bibliotecas públicas da prefeitura, as bibliotecas municipais, onde eu ministrei cursos para educadores, para bibliotecários, para mediadores, para agentes de leitura. Também fiz um projeto bem bonito no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, trabalhando sobre narração de histórias e direitos humanos. E também trabalhei no SESC, em algumas unidades,
com os orientadores das exposições. Então, são profissionais que são convidados, que são contratados como orientadores de exposições para o público que visita as unidades do SESC. E eu trabalhei, então, na exposição do Manuel de Barros, que foi muito interessante, né, de formação desses orientadores. E é isso, hoje o meu trabalho não é mais contar histórias para crianças só, mas é trabalhar na formação de contadores de histórias. Ô, Nivanda, você podia dar uma palhinha para a gente, assim, uma palhinha não, mas dizer assim, o seu curso de especialização em narração de histórias foi um diferencial na sua vida? O curso que você fez de especialização, a pós-graduação? Ah, sim, foi o grande diferencial, porque é isso que eu dizia, no começo eu ainda ligava muito a narração de histórias à ilustração, por exemplo. E depois eu descobri que eu não precisava ilustrar se eu tivesse o domínio da palavra, se eu tivesse o poder da palavra. E aí eu comecei a desenvolver, quando eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão, foi justamente uma pesquisa sobre o que é o mais importante numa narração de histórias: o narrador, a história ou o público. Legal. E é isso que norteia todo o meu trabalho hoje, com os que querem se tornar narradores. Mas a minha pesquisa não parou. Eu sempre digo que o mais legal é você continuar procurando. Porque, assim como a gente viu ontem com o Marco Aurélio, o poder da narração, o poder da narrativa, o poder da história é tão fantástico que ele te abre muitos portais, sempre. Sempre. E o portal que me abriu agora foi sobre o poder da história em diferentes profissões. Essa é a pesquisa. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Por exemplo, tem um comentário da Rosa, que tem ela e tem a prima dela, a Thelma, que estão aqui comentando no nosso chat aqui. E a Rosa convidando, Thelma, prima amada, vamos fazer o curso juntas, né? Nossa querida Nivanda vai ter 2 pernambucanas arretadas como alunas. Que bacana! Podia falar para a gente, Nivanda, de onde que surgiu essa ideia do curso? Você já dá curso de narração para as pessoas? Eu lembro que você dava o curso baseado, né, na sua tese, né, de TCC, de conclusão de curso, o poder da escuta. Mas de onde surgiu a ideia do curso O Poder da História? Que é exatamente esse curso que a Rosinha está comentando aqui. O poder das histórias, na verdade. Quando eu já desenvolvi, então, tanto o trabalho com direitos humanos para o SESC, desenvolvi um trabalho com os educadores de Mauá, por exemplo, sobre a importância da narração de histórias na construção do conhecimento, onde eu trabalhei com coordenadores, com educadores, com bibliotecários, agentes de leitura. Aí depois eu trabalhei sobre o poder da escuta e sua potencialização através da narração de histórias. E aí, quando chegou agora na época da pandemia, eu queria muito fazer um curso de narração de histórias. E aí eu pensei, puxa, se contar histórias faz a diferença na vida de alguém, porque a gente vive realmente um momento muito especial. Se contar histórias faz a diferença na vida de alguém, será que somente educadores, somente narradores é que podem contar histórias? Será que contar histórias não pode ser uma contribuição para outras profissões? E aí começou a minha pesquisa. E a minha pesquisa é justamente essa, o poder das histórias. A competência narração de histórias, ela envolve tantas habilidades, envolve tanto o desenvolvimento de tantas habilidades, que eu tenho certeza que favorece a atuação de diferentes profissionais. Eu fiz, por exemplo, uma história onde eu coloquei nessa história uma história que falava sobre leis, a criação das leis. E era uma história que o Ítalo Calvino resgatou, que eu até comentei outro dia, que era a ovelha ranhosa. O ranhosa quer dizer aquela ovelha
diferente. A ovelha negra da família, aquela ovelha que é desgarrada, né? Na versão portuguesa se chama Ovelha Ranhosa. E era uma história que falava sobre a criação das leis em uma comunidade. E descobri que essa história servia de embasamento para um professor da Faculdade de Direito, em Portugal, dar a filosofia do direito a partir dessa história, resgatada pelo Ítalo Calvino. Numa história, a gente tem muito material. Se a gente for pegar, quando a gente fala de história, se a gente for pegar os africanos, por exemplo, os africanos, eles têm os griots, que são os grandes sábios, mestres africanos. Quando você briga com alguém, ele não vai dizer para você, não faça isso, e vai dizer para o outro, olha, você tem que se comportar. Ele vai contar uma história. Porque uma história, ela é recheada de valores, uma história recheada de reflexões. E saber contar uma história é muito diferente do que apenas mencionar uma história. Saber contar uma história é saber a palavra que eu devo usar. É saber de que forma eu vou contar. É saber o ritmo da história. É saber como eu posso cativar o meu público. Tudo isso serve para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, não é? Eu costumo dizer da história dos jovens que queriam vender os objetos. Tinham vários objetos que eles gostariam de vender, e então eles anunciaram na internet e ganharam, o que eles conseguiram foi $125, o que era muito pouco. E aí, então, um deles teve a ideia, e se a gente contasse a história desses objetos? Porque, na verdade, minha gente, tudo tem história. A nossa vida é uma grande história. E tudo tem história. Uma caneca tem uma história, uma cadeira. Quantas coisas na nossa casa que a gente olha e diz, nossa, quando a gente fica viajando, por exemplo, e demora para voltar para casa, quando volta, fala, ai, que saudade da minha casa. Por quê? Porque nessas paredes as paredes têm memória. Porque os móveis têm memória. Por tudo isso. Então, esses jovens resolveram contar a história de cada objeto que eles queriam vender. E eles conseguiram faturar mais de $3.000. Por quê? Porque as pessoas deram valor à história do objeto. Aquele objeto já foi muito importante para alguém. Então é isso, o Poder das Histórias é um curso voltado à comunicação, a como contar uma história, a como ter a segurança para contar uma história, como saber improvisar no momento que eu não sei o que fazer. Não é? Eu estou contando uma história e, de repente, me dá aquilo que a gente chama no teatro, me dá o branco. Como é que eu faço quando me dá o branco? Eu tenho que saber contar. Não é? E para isso existem técnicas, para isso existem habilidades que eu vou desenvolver. E essa é a proposta que eu fiz. Aí eu lancei o curso durante a pandemia, e no meu curso eu tinha a dona de uma adega, aí eu tinha 2 advogadas, uma terapeuta, uma avó, eu tinha uma educadora e tinha 2 narradoras. Qual é o diferencial? Olha que interessante, gente. A moça da adega, após o curso, teve uma ideia. Eu vou estudar a história das uvas. Eu vou estudar a história das uvas para poder falar para os meus clientes a importância, qual a diferença de tomar um vinho rosé e de tomar um vinho branco. Qual é a diferença dessa uva? E aí, gente, ela começa a cativar o seu cliente. Ela começa a poder mostrar para o seu cliente, a envolver o seu cliente. Quando eu conto uma história, sempre você vai se identificar ou com um personagem, ou com uma passagem, não é? Tem uma história,
Todo mundo tem uma história que está ali guardada no seu coração, que está ali guardada na sua memória, não é? Pois então, esse é o poder das histórias. Eu tive, por exemplo, a terapeuta, qual foi o retorno? A terapeuta, a psicóloga, disse: nossa, que maravilha, porque agora eu posso envolver o meu paciente infantil, por exemplo, uma criança que está com medo, eu posso contar uma história para ela. Não simplesmente mencionar, sabe aquela história da Chapeuzinho Vermelho? Não, olha que bonito. Dizer, olha, agora eu vou te contar uma história. Vem aqui. Você acolhe muito mais. Você se coloca disponível, não é? E por aí foi. Então eu descobri que realmente o poder das histórias pode contribuir, porque as histórias podem contribuir muito em toda atividade profissional. Que legal, que bacana. Nivanda, a competência narração de histórias pode auxiliar bibliotecários e educadores? De que forma? Olha, a coisa que eu acho mais bonita num educador é quando ele sabe ouvir o seu aluno. É quando ele consegue sentir quem é o seu aluno. É quando ele consegue perceber o que o seu aluno está querendo dizer com o seu olhar, o que o seu aluno está querendo dizer. Eu lembro que o Paulo Freire mencionava, eu não comentei com vocês, mas eu comecei a dar aulas de teatro na escola O Poço do Visconde, que na época era da filha do Paulo Freire. E através do coordenador da escola, que era o grande Moacir Rodrigues, mais conhecido como Moca, a gente tinha contato direto com essa proposta freiriana de educação, que é a minha base. É a base do meu curso, é a base do meu trabalho. É o trabalho da construção do conhecimento. Então, eu digo para o educador, quando ele consegue contar histórias, ele vai conseguir trazer o seu aluno. Ele vai conseguir sensibilizar o seu aluno. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, por exemplo, no Colégio Marupiara. Eu dava aula de teatro. Uma das minhas turmas era somente de meninos. E era a primeira turma que eu dava aula no período da tarde. Isso significava o quê? Eram somente moleques que estavam doidos para se encontrar, para brincar, para conversar. E eu chegava para chamar os alunos, para levá-los para a sala de teatro. Só que quando eu chegava, eu comecei a perceber, gente, que eu perdia pelo menos uns 15 minutos da minha aula. Só para esperar que todos percebessem que eu estava presente. Só para esperar que todos me olhassem e conseguissem prestar atenção em mim. E aí o que eu comecei a fazer? Disse, bom, eu sou uma contadora de histórias, eu sou uma narradora. Já sei o que eu vou fazer. Comecei a chegar na sala e a contar uma história. Ao invés de dizer, gente, presta atenção, tem uma coisa importante que eu quero dizer para você, educador, que está me ouvindo. O que é prestar atenção? É dar atenção. Eu só vou dar atenção, como o Paulo Freire muito bem dizia e definia, para aquilo que faz sentido para mim. Não é? Se é uma coisa que eu não quero ouvir, eu não vou dar atenção para isso, né? Eu simplesmente vou continuar o meu trabalho, vou fazer outras coisas. Eu dou atenção para aquilo que ecoa dentro de mim, para aquilo que vai servir para mim. Se bom, então eu vou começar o meu trabalho com as crianças, com esses moleques danados, contando uma história. E aí, a cada dia, eu chegava e contava uma história diferente. Chegava, contava uma história, e eles paravam. O silêncio ia tomando conta da sala, tomando conta da sala, tomando. De repente, eu tinha todos ali ouvindo a história, e no final eu dizia, gostaram da história? Agora vamos
encenar a história? Vamos ao teatro. E aí a gente descia para a sala de teatro numa outra vibração, gente. Era uma outra ligação que eu tinha com eles. Tanto é que essa turma foi a turma que me surpreendeu, querendo fazer uma apresentação antes do que qualquer outra turma. Nivanda, vamos apresentar alguma coisa? E a gente acabou apresentando no meio do ano uma coisa muito legal, contando uma história. E eles quiseram apresentar um trabalho como contadores de histórias. Olha que interessante. A educadora, que era responsável pela sala, a professora dessa turma, aproveitou e começou todos os dias a contar uma história. E assim ela ganhou um grupo de contadores de histórias. Que legal isso. Então, isso é muito legal, assim, para o educador. Você tem dificuldade, olha que coisa bacana, você poder fazer um trabalho, por exemplo, para ensinar matemática contando histórias. Já pensou? Que legal! Ensinar história contando histórias. São inúmeras oportunidades, né, que a gente tem. Que bacana. E para os bibliotecários, o que eu queria dizer especialmente para os bibliotecários? O que eu mais admiro num bibliotecário, o que eu mais admiro é a sua disponibilidade como mediador. E não é tão simples ser um mediador de leitura. Para ser um mediador de leitura, eu acho muito legal você conhecer, você se instrumentalizar por habilidades que estão também na narração de histórias. Eu abordo um pouco da mediação de leituras, por exemplo, no meu curso, porque eu acho também que todo narrador deve saber fazer uma mediação. Então, acho que as coisas se juntam. Eu acho que é muito importante isso. Para o bibliotecário, ele com certeza, é aquilo que eu disse no começo, contar uma história é muito mais envolvente do que apenas mencioná-la. Não é? Porque ao contar uma história, você vai envolvendo o seu ouvinte, você vai trazendo o seu ouvinte para junto de você. Que coisa mais gostosa você começar a contar uma história para uma criança e dizer, mas agora eu paro aqui. Você vai ter que descobrir o resto se você quiser. E aí a criança leva o livro de outra forma, não é? Que coisa bacana. Ou mesmo uma coisa que eu vejo muito dos bibliotecários, está aí a Rosinha, minha amiga, do Marupiara, que era o grande desafio da criança do infantil. Eu acho maravilhoso a criança sempre ter a oportunidade de escolher o que ela quer ler. Ela ir lá na estante, pegar o que ela quer ler e dizer, olha, eu quero ler isso. E que coisa interessante que era a criança do infantil, às vezes se interessava por um livro que era um livro para ensino médio, por exemplo. É porque ela gostava da capa, não é? Está aí a Rosinha que sabe disso. Às vezes a criança gosta da capa e aí ela se interessa. Olha que bonito o bibliotecário ter condições de contar a história daquele livro, do porquê que aquele livro não é tão interessante para a criança, mas contar de uma forma lúdica. Olha, essa história é uma história que fala de uma montanha, nessa montanha é muito difícil de chegar, e essa história, ela passa muito tempo até chegar no final dela. E aí você pode ir trazendo essas informações para a criança de uma forma muito mais natural. A gente pode dizer que o bibliotecário faz uma mediação de leitura? Com certeza. O bom bibliotecário, como a Rosinha, que eu conheço, é um mediador. Assim como a gente conversou com a Gislene Gambini, da Livraria 97, a importância de você ter profissionais que tenham condições de contar a história para a criança, que tenham condições de atrair a criança para a leitura, não é? A Thelma está falando aqui, ó, as crianças começam a ler as imagens e como elas se encantam com histórias bem contadas. Seus olhinhos brilham, não é verdade? É isso mesmo, Thelma. Sabe que é assim mesmo.
É isso mesmo, é isso mesmo. Então, acho que é fundamental para o bibliotecário, para o educador, a narração de histórias, mas principalmente não é, olha, eu quero deixar bem claro para vocês que eu tenho uma proposta. Eu estudei e criei uma proposta de trabalho. Na minha proposta de trabalho, eu valorizo a palavra. Na minha proposta de trabalho, eu valorizo a ausência da censura. Eu acho que a história deve ser contada como ela é. Eu valorizo você honrar a história que você conta, entre outras coisas. Então, o que eu acho muito importante? Eu acho muito importante nessa proposta oferecer, tanto para o bibliotecário quanto para o educador, instrumentos para que ele se aproprie da história, para que ele saiba contar a história olhando para aquele público e pensando que vocabulário eu vou usar para esse público. Porque isso é o que faz um contador de histórias. Isso é o que faz um narrador, no meu interessante ponto de vista. O que eu gosto de trabalhar e de formar são narradores que se sintam seguros para contar qualquer história. Mas, Nivanda, você está falando, né, do bibliotecário, do professor, do educador. Agora, conta para a gente sobre a pesquisa que você tem feito, sobre as habilidades que o mercado de trabalho tem priorizado e de que forma a narração de história pode ser um diferencial para o profissional, né? Eu sei que aqui temos vários educadores, a proposta hoje era fazer um apanhado com o pessoal da educação, mas se tiver alguém aqui de outra profissão, qual é o diferencial que a narração, né? De que forma a narração de história pode ser um diferencial para esse profissional? Então, concluindo aquilo que eu estava dizendo, exatamente isso, Toniel. Quando eu sei quem é o meu público, quando eu consigo perceber quem é o meu público, é quando eu vou perceber que vocabulário eu vou usar. De que forma que eu posso trazer este meu ouvinte, de que forma que ele pode dar atenção para mim. Eu vou conhecer o poder da palavra, portanto, eu vou saber me comunicar melhor. Tudo isso são habilidades para qualquer profissional. Saber me comunicar, saber ouvir, isso é fundamental. Eu tenho que estar à disponibilidade e a prontidão. São duas coisas que caminham juntas. São habilidades muito importantes para qualquer profissional. A prontidão é uma coisa que eu uma coisa que eu vou aprender no curso e é uma coisa que eu sempre vou desenvolver. Por quê? Porque a cada dia eu tenho um ouvinte diferente. E eu quero contar para vocês, a criança é sempre um ouvinte diferente, a mesma criança. Porque a criança admite que ela é um ser em transformação. Por isso que ela diz várias vezes, conta de novo. Ah, conta de novo. Ah, conta de novo. Porque ela sabe que a cada vez que ela ouve aquela história, mais ela se encanta, mais ela se descobre, mais ela se conhece. Então, acho que é muito importante a gente pensar naquilo que é chamado alguns chamam de competências comportamentais, dentro de algumas linhas do coach, disso que você me perguntou, que são as competências que o mercado de trabalho valoriza hoje em dia. Hoje em dia não basta você simplesmente ser um bom profissional. Você tem que saber ouvir, isso, narração de histórias. Nesta proposta que eu tenho, é fundamental saber ouvir o meu ouvinte. Como que eu vou lidar com aquele meu ouvinte, por exemplo, que seja contaram ou já presenciaram alguém contando histórias e a criança fala, olha, eu estou de meia nova. Você já viu a minha meia? O que essa criança está querendo dizer? Eu já vi narradores que começaram a falar mais alto. Então, como eu estava dizendo para vocês, a história não acabou. E a criança, a minha meia é nova. E o narrador passando por cima disso. E aí eu digo sempre, acolhe essa criança.
Ela está querendo dizer, olha para mim. Quando ela diz a minha meia é nova, ela está querendo dizer, olha para mim. Ah, mas Nivanda, como é que eu vou retomar a história? Se você tiver com a história com você, se você estiver se apropriado da história, você retoma a história de onde você quiser. Esse é o legal, é você ser um profissional, você ser um narrador que consegue contar histórias em qualquer lugar, de qualquer forma. É para isso que a gente tem que trabalhar. Então, dentro dessas habilidades que eu estava dizendo que o mercado hoje coloca, saber ouvir, ter prontidão, você ser uma pessoa que consegue se virar, você saber conviver em equipe. Isso também é muito importante. Eu sei que o Dan vem do meio corporativo, né, Dan? Sim, é verdade. E é tão importante essa questão de como saber passar a mensagem, que às vezes, alto escalão, passava a mensagem de um jeito, saía as pessoas fazendo, quando ia ver, não era nada daquilo, porque não teve a perspicácia de chamar o colaborador para si. Então, o colaborador estava pensando em outra coisa, a pessoa pedia uma terceira coisa que, nossa, a coisa não casava, mas é muito interessante. E é legal isso, né? Você ter realmente o poder da palavra com você. Quando você se Exatamente. apropria de toda a situação, fica muito fácil. Você pedir, você delegar e por aí vai. E Né? aí tem uma coisa que é assim, você saber conviver. Quando você passa a ser um narrador, essa história de saber conviver é porque, gente, ninguém conta a história sozinho. Nessa proposta que eu estou trazendo para vocês, o público, o narrador e a história que os une têm o mesmo peso. Ninguém conta a história sozinho. Eu não gostaria de ser lembrada como uma narradora. Eu gostaria, quando eu contar uma história, que o meu ouvinte lembre da história que eu contei. O mais importante é que a minha mensagem chegue para ele, não é? Então, essa disponibilidade, esse saber conviver, estar aberto a mudanças, tudo isso no mercado de trabalho ajuda e muito. E o mais legal, saber se relacionar. Tudo isso também. Saber se relacionar é fundamental. Quando eu entro no meu trabalho como narradora, saber me relacionar com o meu público, saber ouvir o meu público, saber propor para o meu público, vai me trazer uma segurança para me relacionar com qualquer pessoa. Porque eu vou ter clareza da minha função. O que é que eu estou fazendo ali? Isso é uma coisa bem importante. Todas essas habilidades que hoje estão dentro do mercado de trabalho, elas são desenvolvidas com a narração de histórias, nessa proposta que eu estou trazendo para vocês, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Quando você trabalha, por exemplo, o não julgamento. Ai, Nivanda, é impossível. Não, não é impossível. Quando você trabalha a história, eu quero passar uma história para você. Eu lembro, gente, quando eu contei uma história, eu menciono isso, que é a história da festa no mar. Quando eu contei essa história, Festa no Mar, que é uma história do Japão, né? Eu lembro que eu fiquei com medo na época, pensei assim, nossa, mas eu vou contar essa história, será que as crianças vão entender? E eu resolvi contar a história como ela era. A minha tranquilidade em contar a história fez com que as crianças entrassem, percebessem a mensagem da história, sem nenhum julgamento, nenhuma crítica, e realmente entraram na fantasia. A história é a mesma história do porquê que a tartaruga tem o casco todo quebradinho. Como aqui no Brasil, a gente tem a festa no céu,
né? Que é a Uhum. história da tartaruga que entra no violão do urubu e depois ele solta ela lá de cima. Ah! E a tartaruga cai, não é? E tem o casco todo empedradinho, todo quebradinho. Tem a versão japonesa da Festa no Mar. E na Festa do Mar tem duas passagens muito interessantes. Eu vou contar rapidamente para vocês. Nessa história, essa história conta de uma tartaruga que tinha amizade com um macaco. E os dois se encontravam na praia, e o macaco sempre dizia à tartaruga: puxa, tartaruga, você que tem uma vida cheia de aventuras, porque você vive na terra e no mar. Ai, tartaruga, eu gostaria tanto de conhecer o fundo do mar. E a tartaruga dizia: ah, macaco, as coisas lá no fundo do mar não andam muito boas, porque a princesa, a filha do dragão, do rei dragão, que é o rei do mar, está muito doente. E então, tá todo mundo meio cabisbaixo, sabe? O rei dragão não anda muito bem-humorado. Ai, tá meio complicado lá embaixo. E o macaco não desistia de perguntar à tartaruga: ah, tartaruga, será que hoje dá para você conversar com o rei dragão? Ah, tartaruga. Bom, o tempo foi passando e um dia a tartaruga foi para o fundo do mar, se despediu do macaco, foi para o fundo do mar. Quando lá chegou, um peixe a procurou e disse: tartaruga, o rei dragão quer falar com você. Ai, que medo, o rei dragão. Tá bom. Tartaruga foi falar com o rei dragão. Então o rei dragão disse: tartaruga, sei que você anda conversando com o macaco. Ah, pois é, majestade, é que nós somos amigos. Que bom, tartaruga, então eu quero que você traga o macaco aqui para o fundo do mar. Ah, que maravilha! Porque o macaco quer mesmo conhecer o fundo do mar. Ai, que maravilha, majestade. Mas, majestade, por que eu devo trazer o macaco? Por que essa ideia? Pois é, tartaruga, é que a princesa está muito doente, como você sabe, e nós descobrimos que o remédio é fígado de macaco. Majestade, mas o macaco é meu amigo. Mas isso é uma ordem. Obedeça. Nossa, gente, a tartaruga ficou muito chateada. No dia seguinte a esse encontro com o rei dragão, a tartaruga chegou na praia para conversar com o macaco. Cabisbaixa, quieta, mais lenta do que habitualmente, quando o macaco disse, como sempre: e aí, tartaruga, você conversou com o rei dragão? E ela disse: conversei, macaco. E o rei dragão disse: para você conhecer o fundo do mar. Na hora, o macaco arregalou os olhos, subiu na casca da tartaruga e disse: estou pronto, vamos. Ai, tartaruga levou o macaco para o fundo do mar. O povo do fundo do mar já estava preparado para receber o macaco. Organizaram como se fosse uma grande festa e todos receberam o macaco muito bem. Oh, macaco, que maravilha! Oh, seja muito bem-vindo! Essa festa é para você! Essa festa é para você! Nossa, o macaco estava achando o máximo. Que lugar maravilhoso, quantas pérolas, quanta música, que coisa linda! Ele estava se achando tão importante, o macaco, que ele disse à tartaruga: tartaruga, acho que eu quero dar uma volta sozinho. Quero curtir um pouco este meu momento de fama, pode ser? Tartaruga disse: claro, pode sim. E o macaco foi andando lá no fundo do mar. De repente ele avistou uma água-viva que conversava com a mãe. Ele ficou escondido atrás de uma mureta. E a água-viva disse para a mãe: mamãe, por que essa festa para o macaco, afinal? Ah, minha filha, esta festa tem dois motivos. Um, para comemorar que a princesa ficará boa, curada. E outro, porque o remédio está no macaco. O remédio está no macaco? Mamãe, não me entendi. É, minha filha,
O remédio é fígado de macaco. Quando o macaco ouviu aquilo, pensou, o quê? Então toda essa festa e o remédio é fígado de macaco? Foi correndo atrás da tartaruga. Foi correndo atrás da tartaruga, se eu preciso fazer alguma coisa, já sei. Foi lá, encontrou a tartaruga e disse, tartaruga, tartaruga, eu preciso voltar para a praia, urgente, tartaruga, eu preciso subir agora. E a tartaruga, apavorada, disse, mas macaco? Mas por que macaco? Não, a festa nem começou, você ainda vai ser homenageado. Não, tartaruga, eu vou contar para você. Tartaruga, eu esqueci o meu fígado secando em cima da árvore. Quando a tartaruga ouviu a palavra fígado, secando, ela disse, claro, claro, vamos embora, suba nas minhas costas. Subiu o macaco nas costas da tartaruga e os dois foram correndo lá para a praia. Assim que o macaco se viu na praia, ele saltou na areia, subiu no primeiro coqueiro, olhou para a tartaruga e disse, você não vai ter o meu fígado, nananino, nunca, eu não desço daqui jamais, tartaruga. Tchau, tchau para você. E foi pulando e foi embora. E agora a tartaruga iria voltar ou não para o fundo do mar? Ela resolveu voltar. Voltou, viu lá o dragão dando uma bronca danada na água viva e na filhinha dela, que deixaram escapar um segredo do fundo do mar. E dizem que a tartaruga apanhou tanto, 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 que ficou assim, com o casco todo quebradinho. Essa é a história. E eu fiquei cheia de valores de julgamento na época que eu li essa história. Quais foram os valores? Será que eles vão entender? Deixei meu fígado na árvore, o fígado... Gente, as crianças adoraram. Porque o que pegou para as crianças foi a trama. O que pegou para as crianças foi a ideia. O que pegou para as crianças foi a possibilidade da aventura. É isso, o mistério, o jogo, é isso que pegou para as crianças. E foi muito legal. Então, isso que eu acho que é muito bacana, é quando eu digo que é sem censura, é você estar aberto a novidades. Que coisa mais interessante você ser uma pessoa que está sempre aberta a descobrir o novo. Isso a narração de histórias pode te ajudar, e muito. Isso são algumas coisas que depois eu gosto muito de trabalhar com mais calma. Acabei contando uma história. Olha, muito bem. Que legal, Nivanda. Agora diz uma coisa para a gente, ó. Como as pessoas fazem para saber do curso O Poder das Histórias? Porque tem gente que está interessada mesmo. A Rosinha falando, né? Thelma, vamos fazer o curso juntas, né? Com a Nivanda, duas alunas arretadas, e a Thelma respondeu para ela aqui. Onde é que está? Eu não acho agora aqui a resposta da Thelma. Perdi. Deixa eu ver se consigo trazer. Tá aí, ó. Isso mesmo, Vamos Nivanda. sim. Não, ela fala aqui, ó, vamos sim, eu topo, será um prazer fazer o curso com você e com a Nivanda. E aí vem de encontro com uma pergunta que o Dan acabou de te fazer, né? Pois é, como as pessoas fazem para saber sobre o Olha, curso? tem até a Lola, olha só a Lola aqui, que bom. Gente, então, a ideia é a seguinte. A ideia do curso do Poder das Histórias é que a gente agora... da história, Nivanda. A Helena Macaco Esperto, que lindeza da Rosa. Gente, essa história é uma história que eu falo do quanto é importante a gente não dar o final da história com os nossos valores. A história vai despertar no meu ouvinte de acordo com o referencial dele, não é? Se a gente parar para pensar, por que era tão importante a história da Chapeuzinho Vermelho? Antes de eu contar do curso, só falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, por que é tão importante a história da Chapeuzinho Vermelho?
Por que que quando a gente conta a história da Chapeuzinho, a gente fez até uma live com uma psicóloga, que é a Jenny Moraes. A história da Chapeuzinho, ela tem um papel determinante na época em que ela foi escrita. Por quê? Porque ela traz a importância do cuidado das meninas, não é? Cuidado que as meninas deveriam ter. E uma vez, dando uma oficina para educadores, eu lembro que uma educadora disse assim para mim, sabe, eu não consigo dizer que o lobo morre. Eu acabo falando que o lobo depois ele fica bonzinho. Eu vou dizer para vocês, o que vai ser uma contribuição para a criança? Para a formação da personalidade da criança. A criança saber que existe o bem e o mal. Para que exista a luz, tem que existir a sombra. Não é? Jung fala muito disso, eu acho que é uma coisa bem interessante, eu trabalho um pouco com isso também no meu curso. O quanto é importante você trazer com leveza as histórias como elas são. Nivanda, mas eu não sei contar essa história, posso dar uma dica para você? Escolhe outra história. Você, como contador, você como narrador, você tem que ser o primeiro passageiro do sonho que o conto propõe. Se essa não é uma história que você se sinta à vontade para contar, conte outra história, mas não perca a chance de tentar descobrir por que essa história te incomoda. Não perca a chance de pensar o que é que eu estou aprendendo com essa história. Por que que ela me desafia? Eu garanto como a gente vai ter menos sessões de terapia. Olha, muito bem. E aí, para saber desse curso, essa é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, para saber do curso, do Poder das Histórias, a gente tem o canal, o Poder das Histórias, não é isso, Toniel? Isso, ó, eu estou colocando aqui, ó, o Linktree do Florescendo Ser, na verdade. Eu coloquei ali o Linktree da Luar no Ar, mas é o Linktree do Florescendo Ser. Eu vou colocar aqui para eles. E lá eles podem se inscrever. Eles entrando no Linktree, eles se inscrevem no nosso canal no YouTube. Tem muita coisa lá no canal do YouTube do Poder das Histórias e na página do Facebook O Poder das Histórias também. Tem uma coisa tem que eu acho muito material. importante, para vocês se programarem, a gente vai deixar passar janeiro, nessa correria maluca que está o mês de janeiro, a gente está nessa época nova, diferente, né, de segunda onda, enfim. A gente vai deixar passar o mês de janeiro, o nosso curso será em fevereiro, certo? Vamos sambar no nosso carnaval de histórias, vai ser maravilhoso, né? E como é que vai ser o curso, Nivanda? Vai ser online, presencial? Então, em princípio, o curso será online, até porque a gente tem gente de outros países também, né? Bacana. Estão interessadas em fazer. A gente tem o pessoal de Portugal, tem o pessoal da Alemanha. Então, esse pessoal que vai fazer o curso, que está acompanhando, né, dentro dessa proposta, e ele vai ser online. E a ideia qual é? A ideia, sempre quando eu tenho uma ideia nova, como essa do Poder das Histórias, a ideia é a gente criar uma oficina de ideias. Aí, Nivanda, como? Nós teremos 3 encontros, é um curso, né, que a gente vai ter de 12 horas, né, 3 encontros. Depois a gente vai ter um fechamento, esse 4º encontro, é um encontro onde a gente vai trabalhar com apresentações, cada um vai escolher uma história. E essa história é uma história que a gente vai, então, experimentar tudo que a gente conversou nos outros encontros. Daí a gente vai ter um grupo. Esse grupo é onde nós vamos trocar experiências, onde nós vamos trocar conhecimentos, é onde eu gostaria que continuasse presente, vibrante, efervescente, a nossa oficina de ideias. Essa é a ideia, que a gente tenha o curso e que a gente continue juntos depois.
Ah, olha, tive uma experiência, olha, eu resolvi contar uma história, ou se não, que história existe para essa situação? Vou contar para vocês, está aí a Rosinha, minha amiga, eu contei histórias no Colégio Marupiara durante 13 anos. Era uma história diferente a cada semana. Vocês imaginam quantas histórias? A gente tentou compilar outro dia, deu mais de 420 histórias. Então, isso tudo é uma coisa que ficou um material, né? Vamos dizer assim, ficou um material mesmo para você ter referência. Ah, olha, eu preciso tratar desse assunto. Ah, tem uma história que faz isso, isso. Ah, uma vez eu trabalhei isso, assim, 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 né? E é uma coisa que as pessoas que trabalham, que fazem o curso comigo, são sempre instigadas a ler muito e a trabalhar com determinados autores ligados a determinados temas. Como é que eu posso falar sobre direitos humanos? Procura mais por essa linha, vamos pegar esse tipo de ilustrador, vamos pegar esse autor, vamos trabalhar com esse tipo de coleção, e aí a gente vai desenvolvendo esse repertório. Eu acho que é muito importante isso, a gente desenvolver juntos um repertório. E acho que é isso. É isso aí. Alguma pergunta? Estou aqui disposta a responder, gente. Se deixar, uma contadora de história fica a noite inteira aqui. Eu acho que o pessoal estava interessado mesmo. A Rosa está colocando aqui, ó. Na biblioteca tem uma pasta maravilhosa, repleta de histórias preparadas para você. Por você, é. Por você, pela Preparadas por Nivanda. você. Uhum. Ai, que delícia. Hein? Que bacana, né? É isso mesmo, Rosinha, é isso mesmo. São muitas histórias. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem... O que eu faço questão de dizer? É você contar história em qualquer lugar, de qualquer forma, quando você é um narrador, né? Quando você tem os instrumentos, quando você tem essas habilidades desenvolvidas dessa competência que é contar histórias. Uma vez, eu vou contar 2 passagens para reforçar um pouco isso. Uma vez, a gente foi contar histórias numa biblioteca em Diadema, que é uma biblioteca de inclusão, em Vila Nogueira, em Diadema, uma biblioteca maravilhosa, que tem um trabalho lindo. E na época, gente, vou dizer para vocês, o poder público, naquela época, não sei agora como é que está, mas naquela época, acho que ele era o secretário de Cultura da cidade, dizia, olha, eu acho que a gente não precisa nada para contar uma história. Para contar uma história, qualquer um pode contar, exatamente assim ele dizia. Você precisa de um livro e um tapete para contar uma história. E eu lembro que nessa biblioteca, a bibliotecária dizia, gente, não é, a gente precisa ter condições de contar uma história. E ela propondo que eles fizessem cursos, depois eles acabaram fazendo, mas ela propondo que eles recebessem informações e a formação de como contar histórias. Não era simplesmente ter um tapete colorido e um bom livro na mão, se você não sabe contar. Nós fomos contar histórias lá, eu fui com a Companhia Luar no Ar. Quando nós chegamos, a gente tinha preparado uma história, por orientação da biblioteca, nós apresentaríamos uma história para crianças do infantil. E nós levamos uma história do Rubem Alves, chamada Como Nasceu a Alegria. E levamos lá toda a proposta, os elementos. Quando é para criança muito pequena, a gente tem alguns elementos cênicos, mas para ambientação. Gente, a linguagem cênica era para criança de infantil. Quando nós estávamos lá esperando o público chegar, chegaram os alunos do ensino médio. E agora? O que fazer? Eu lembro que eu chamei o Otoniel e disse, agora a gente vai adaptar essa história para jovens.
E trabalhamos ali qual era o vocabulário, qual era a forma de apresentar. E apresentamos para os jovens. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque aí foi muito legal, porque a própria bibliotecária disse, olha que importante que é você saber como contar uma história. Porque você pode receber qualquer público. Você é capaz de contar para qualquer pessoa. Você é capaz de viver esse momento que te surpreende de uma coisa inesperada. Essa é a prontidão, né? Isso é que é muito legal de contar histórias. Eu acho que isso que é uma coisa bacana, né? Quando você menos espera, aparecem aquelas pessoas, você fala, nossa, e agora? E outra história que eu quero contar para vocês foi quando nós fizemos parte de um projeto da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que era um projeto belíssimo, que era levar narração de histórias para as comunidades carentes. E nós fomos para um lugar lá em São Bernardo do Campo contar uma história. Só que qual não foi a nossa surpresa quando a gente chegou e acabou a luz? E a gente estava lá no alto de um bairro, não é? Uma comunidade, e não tinha energia elétrica. E aí todo mundo disse, puxa, vamos suspender a história. Eu disse, não. Por que suspender a história? Fizemos o quê? Convidamos cada criança a ir para a sua casa e trazer uma vela. Montamos uma roda de história. Cada um com uma vela à sua frente. Todos os efeitos sonoros que a gente tinha gravado para a história, o mar, o vento, a explosão, a gente chamou as crianças para fazerem junto com a gente. As crianças disseram ao final, foi a melhor história que eu já ouvi. E o que é isso, gente? Isso é você ter a história com você. Você sabe o que você tem para contar. Você conhece aquela história. Você tem o vocabulário para isso. Você é um contador de histórias. Como que você pode fazer? Em qualquer lugar, de qualquer forma. Eu não preciso ter o avental de contar histórias. Respeito quem quer usar. Fique à vontade. Mas eu não preciso. Eu sempre brinco e digo o seguinte, trabalha com a imaginação do seu ouvinte. Aproveita aquele momento único de contar histórias e deixa ele imaginar junto com você. Vamos para um lugar maravilhoso. Vamos agora para um jardim cheio de flores. Que flor você pensou? No meu tem margaridas, no meu tem rosas. Minha rosa tem espinho. No meu tem crisântemo. Gente, olha que maravilha. Olha que maravilha. Que riqueza. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito nesse encontro com os futuros narradores ou com os narradores que trabalham comigo. Olha que maravilha. Se eu apareço com um desenho de um jardim, esse é o jardim que o meu público vai visualizar. É em cima dele que ele vai trabalhar. Se eu tenho a oportunidade de dizer, imagine um jardim, uau! Ele percebe que ele é capaz de imaginar o que ele quiser. Olha que delícia, não é? Que bom você se sentir participante, você se sentir um ser criador. É isso, gente do céu, eu não paro de falar. Que delícia! Está interessado, então, em saber, né, das coisas do curso e tal, acesse os nossos contatos, eu deixei isso daqui, está no chat, né, o Linktree Florescendo Ser, e se inscreve no canal do YouTube e no Facebook O Poder das Histórias, são os 2 primeiros links que tem ali.
Aproveita, se inscreve também no nosso canal do Florescendo Ser no YouTube. Tem um monte de coisa legal lá. E aí você vai ficar sabendo do curso, né, das datas e das coisas do curso, por essas redes sociais. Ah, olha, além do Brindando com Histórias, que é esse trabalho que a gente conversou com psicólogos, com autores e tudo mais, a gente tem também um trabalho lá no Florescendo Ser, que é Histórias que Despertam. É um trabalho bem bacana, viu? De que mensagem uma história pode despertar para você. Então, a gente tem histórias que despertam ensinamentos de yoga, a gente tem histórias que despertam ensinamentos. Tem uma história, por exemplo, chamada O Cesto da Avó, onde a gente fala sobre educação, sobre respeitar a escolha do outro. Tem uma história chamada Naturalmente, onde a gente fala do não julgamento. Então, vejam que é bem bacana. E é isso, gente. Alguma pergunta? Alguma pergunta mais? Tem alguma pergunta aí? Não. Não. Tem a sua filha dizendo, olha aqui, minha mãe é linda. Eu, como irmão, sou suspeito para falar, né? Eu acho que é isso. É linda mesmo. Mandou bem o recado, falou É muito aí. bem, contou uma história linda. E é isso. Pessoal, depois dessa live vai estar lá no nosso canal no YouTube do Florescendo Ser e no canal do Poder das Histórias também. Tem vários vídeos curtos que eu fiz, onde vocês vão conhecer um pouco mais dessa proposta, né? Onde eu falo um pouco sobre a importância das fábulas, por exemplo, onde eu falo sobre a importância dos contos de tradição oral, que a gente conversou ontem com o Marco Aurélio também, os contos de fadas, a importância dos contos de fadas na formação da personalidade da criança. Tudo isso está lá, gente. Vamos contar a história, vamos? É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, Dan. Obrigada, Toniel. Obrigada a você, Rosinha. Gratidão. Olha, Brindando com Histórias toda quarta-feira às 20 horas, mas a gente para agora para o final do ano e volta no começo do ano de novo. Então, a gente vai ter o próximo Brindando com Histórias no dia 13 de janeiro, ok? Dia 13 de janeiro a gente retoma, e aí toda quarta-feira, dia 13, dia 20, 27, dia 3, dia 10, dia 17 de fevereiro, e a gente vai ter Brindando com História, já está tudo agendado, prontinho para vocês lá, tá bom? A Rosinha está dizendo aqui, a Nivanda, mais uma vez, gratidão por nos proporcionar esse encontro maravilhoso. Estou feliz na expectativa de iniciar o curso em fevereiro. Um beijo imenso a todos. Gente, beijo, Rosa. E até breve. Até breve, gente. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.